1 Pedro 5,10. Nós queremos desejar aos nossos queridos irmãos ouvintes da Rádio Palavra Acústica a graça e a paz do Senhor, e que o Senhor possa, através do Espírito Santo, te abençoar também com essa palavra. Aonde diz assim, querido: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela possa falar lá no mais profundo do nosso coração e nos trazer vida nessa manhã, direção, exortação, consolo e edificação. Somos pessoas, Senhor, que estamos sendo edificados dia após dia, e que essa palavra nessa manhã possa nos ajudar a sermos edificados mais um pouco, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. Vamos por partes, né? Toda palavra de Deus, quando a gente lê, a gente tem que ter o costume, e é assim que o Espírito Santo nos ensina muito, sem pressa. A gente pode estar lendo às vezes um versículo e ficarmos 30 minutos, 1 hora nele, não tem problema. A gente vai por parte. E esse versículo aqui tem várias partes nele divididas, que são ricas. E eu quero com você, abrir um leque aqui e meditarmos em cada parte desse versículo, que tem muita coisa gostosa para a gente aqui. Então a gente começa assim, ó. Ora, o Deus de toda graça, diz assim comigo: Deus de toda graça. Ó, a graça é o favor imerecido. A graça é o amor de Deus que vem ao nosso encontro sem nós merecermos. É a graça oferecida sem a gente merecer. Então a graça veio ao nosso encontro, e Pedro vem chamar aqui o Deus de toda a graça. E essa graça foi oferecida para pessoas que antes de encontrar com Jesus Cristo, nós éramos repugnantes, nós éramos mal, nós éramos pecadores, nós estávamos em trevas, e nós fazíamos tudo que o nosso pai anterior, o diabo, indicava no nosso coração que nós fizéssemos. O pecado que a gente cometia, ele era como uma faca atravessando o coração de Deus o tempo todo, fazendo o coração de Deus doer, porque o pecado fere a Deus. Diz assim comigo: o pecado fere a Deus. Mas Deus, com toda a sua graça, porque Ele é o Deus de toda a graça, Ele mesmo assim quis a cada um de nós e insistiu com o Espírito até o dia que Ele nos convenceu. Por isso que Ele é chamado Deus de toda a graça. Por exemplo, eu já vi até vídeos sobre isso, mas citando esse exemplo, você vê um cachorro abandonado debaixo, sei lá, de um canto assim, num dia frio, num dia chuvoso. Você vê um cachorro todo sarnento, você vê aqueles pudos. Você já sabe que pudo, quando ele fica muito tempo abandonado na rua, ele cria aquele pelo grosso, tudo enrolado. Você imagina um cachorro assim, e você deseja pegar esse cachorro para cuidar. Mas quando você chega perto dele e vai pegar ele te morde, ele te fere. E aí você não desiste, você vai na sua casa, você faz um laço, você faz uma corda, pega ele à força, leva, e você leva ele no veterinário, e aí você vai acalmando ele é tosado, ele é cuidado, e ele vai entendendo que você não queria machucá-lo, como muitos já machucou, mas você queria cuidá-lo. E ele vai pegando amor em você, e você continua amando, e você não tem raiva dele porque ele te mordeu. Na primeira mordida que ele te deu, você não deu um bicudo e disse: fica aí, você não presta mesmo. Mas você insistiu em cuidar dele, até o dia que ele está tudo cheirosinho na tua casa, tudo agradecido por tudo que você fez por ele. Porque se você não tivesse aquela graça de insistir em cuidar dele, ele não estaria como estaria. Então Deus tem esse coração.
Ele está atrás das pessoas sarnentas, das pessoas cheias de pulgas e garrapatos, de pessoas que querem morder o tempo todo, que querem ofender. Então, ele é chamado de o Deus de toda a graça. Amém. Quando nós, querido, conhecemos pessoas que a gente entende que são pessoas muito difíceis, entenda que para o Deus de toda graça nada é impossível. Ele não desiste de ninguém até o último momento. O ladrão da cruz, querido, ele não merecia salvação por nada. Ele não merecia salvação humanamente falando, porque se ele estava morrendo numa cruz ali com Jesus, é porque ele era um homem muito desgraçado, ele era um homem muito violento, ele era um homem que tinha feito coisas terríveis à comunidade, por isso ele estava sendo pendurado ali. Mas no último momento, ele entendeu e ele aceitou Jesus Cristo como Salvador do lado. E a graça do Senhor alcançou ele na última hora. Ele não viveu uma vida toda para dizer, a vida que eu vivi eu mereço o céu. Mas querido, não é pela vida que se vive, não é pelo tanto que se vive, mas é pelo coração que aceita a salvação pela graça. Amém? E ele foi salvo. Por isso o nosso Deus é chamado o Deus de toda a graça. E aí, continuando, diz assim: que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. É um acesso à eterna glória, mas através de quem? Jesus Cristo. Então nunca largue de Jesus Cristo, porque Jesus é o único acesso à glória eterna do Pai. Você pode largar um monte de coisa, mas nunca largue de Cristo. Infelizmente hoje, querido, a igreja, ela tem trocado Cristo. Ontem nós estávamos comentando isso na escola bíblica. As pessoas têm largado de Cristo por causa de um celular, por causa de um Facebook, por causa de um filme, por causa de um seriado, vai deixando Jesus. Jesus vai ficando para trás. Ele fica sempre como uma última coisa a acessar. Ele fica lá esperando só no domingo para ser tocado, para receber alguma palavra de agradecimento por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. E nós não temos sabido assessorar, nós não temos sabido, como é que eu posso dizer aqui, administrar as nossas vidas. Ele é o único acesso à glória, mas esse acesso tem sido abandonado. Então, querido, nunca largue de Cristo, Cristo em primeiro lugar. O celular vai passar, no céu não tem celular, viu? Amém? Está feliz com isso ou não? Glória a Deus. No céu não vai ter Facebook. Lá você curte Deus ao vivo e a cores. Não precisa dar curtida não nas mensagens. No céu não vai ter, querido, cinema. Porque o filme também lá é ao vivo e a cores. É o melhor filme que a gente vai viver na nossa vida, viver eternamente com Deus. Que não é um filme que tem um final feliz, é um filme que é feliz o tempo todo, né? Porque nós sempre seremos com Deus. Olha que gostoso, nós vamos experimentar o que é ser. Porque hoje nós vamos passando, né? Você pode lembrar, quando eu tinha 15 anos, e tal. Lá não, lá você vai ser com Deus para sempre. Por isso que você ganhou uma vida eterna. Então, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Eu vejo aqui inclusão. Jesus é o motivo da nossa inclusão na eterna glória. Glória, querido, fala quando você olha para o sol, qual que é a glória do sol? Está aquele dia, né? Aquele sol aberto, né? Aquele céu limpinho. O que é a glória do sol? O seu brilho. E nós teremos acesso à glória de Deus. Tudo que é lindo nele, tudo que é bondoso, tudo que é moralmente, nós vamos ser 100% incluso em tudo aquilo. Amém? Eu vejo aqui inclusão, e não é uma inclusão temporária. Vocês vão ficar só 1 milhão de anos com o Pai. Não, nós vamos viver pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, e não acaba nunca. Amém. Nessa glória. Amém, querido. Amém. A gente pode entender isso aqui
Como eu também vou usar uma coisa parecida com, como eu disse, o exemplo do cachorro agora, mas com pessoa. De repente, alguém viu uma criança abandonada, né? Uma criança necessitada, alguém muito rico vai lá, pega essa criança, traz essa criança, adota essa criança, cuida dessa criança, leva no médico essa criança, passa no nome essa criança, aquela criança passa a fazer parte da família, aquela criança passa a usufruir do que come naquela casa, do que se bebe naquela casa, do que se veste naquela casa, ela passa a usufruir da melhor escola, dos melhores hospitais, e ela cresce naquela família e ela faz parte daquela família. O que aconteceu aí? Uma inclusão. É o que Deus fez conosco, porque éramos pobres, nós éramos pobres e mortos espiritualmente, e Ele, através de Cristo, nos incluiu na família de Deus, na família do Pai. Então hoje nós comemos do melhor do céu, nós bebemos do melhor do céu, nós temos os melhores guarda-costas dos céus, que são os anjos que acampam ao nosso redor, nós temos os melhores frutos que vêm do céu, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, nós temos tudo para nós, porque nós fomos inclusos de graça na família de Deus. Amém, querido? Então, aqui em Cristo vos chamou a sua eterna glória. E aí vem para um pedacinho que diz assim: depois de terdes sofrido por um pouco. Querido, nós vamos sofrer só por um pouco, amém? Diz para quem está do teu lado: nós vamos sofrer só por um pouco. Aí eu pergunto para você: nós não estamos sofrendo um pouco aqui já? O que é sofrer um pouco? Deus está falando aqui, inspirando a Pedro, que essa vida nossa, enquanto a gente não sai dessa favela que chama terra, porque é favela porque do jeito que está, né, porcalhado com o pecado, a gente sofre por um pouco aqui, entendeu? Queríamos que já tivéssemos acabado o nosso tempo aqui, mas Deus ainda está nos dando vida, ainda estamos respirando, nosso coraçãozinho está batendo. Enquanto estiver batendo, enquanto estivermos vivendo aqui, vamos sofrer por um pouco. Por que sofrer? A gente sofre porque nos tornamos luz no mundo onde existe o príncipe das trevas. Então por que a gente sofre? Para que a gente se torna luz, a gente se torna inimigo. E a gente vive, vamos dizer assim, na terra do inimigo. Por isso que Jesus, o mundo jaz o maligno. É claro que Jesus vem aí para tomar de novo o mundo, resgatá-lo e reinar aqui por 1000 anos. Depois essa terra vai ser transformada em novos céus e nova terra. Mas nós nos tornamos luz e vivemos como inimigo. Por isso que a gente sofre. E aí, as trevas querem se levantar contra a gente quer melhorar mais, ele fala: opa, não pode melhorar. Pastor Edson não pode melhorar, ele não pode santificar mais não. Ele está querendo buscar, ele está se aprofundando, vamos fazer alguma coisa. Aí existem os embates espirituais, que na realidade eles usam pessoas, situações, para tentar fazer com que a gente pare. E o diabo não está preocupado que você não venha na igreja, ele está preocupado que você não cresça. Porque só vir na igreja e não tiver um processo, né? Porque a igreja é um hospital, um lugar que a gente está sendo cuidado. Você está aí, nesse exato momento, tem soro em você, você está sendo entubado, Deus está tratando com você nessa manhã. Você está sendo curado, está sendo medicado pelo Espírito Santo. Tá? Então ele não quer impedir a gente de vir à igreja, ele só quer que a gente não cresça. Mas quando a gente se torna luz, a gente passa a ter um inimigo. Por isso que a gente sofre por um pouco. Amém? Por que a gente sofre? Porque a nossa natureza passa a ser lá de cima e não aqui de baixo. Então eu vivo aqui embaixo com uma natureza lá de cima. Então é outra coisa que a gente sofre. Porque eu tenho o céu dentro de mim, mas eu vivo numa terra que parece um inferno. Tem gente que gosta, querido. Você já viu? Você deve saber de tipo andarilhos, andantes, que eles acostumam tanto com aquela vida de rua, debaixo de ponte, de não tomar banho, de tanta coisa, que ele não consegue mais. Se você pegar ele, dar um banho, fizer a barba, mas ele está lá debaixo da ponte de novo, ele não quer. Muitas pessoas rejeitaram isso.
Muitas pessoas que já fizeram isso, passam um tempo, a pessoa quer voltar para aquele outro ambiente. Então, quando você passa a ter uma natureza do céu dentro de você, você tem a natureza lá de cima e vivendo aqui embaixo, fica difícil. Por isso que a gente sofre. Você não olha as notícias, você fica inconformado com as coisas que acontecem e diz, como é que pode? Por que você está inconformado? Porque você tem santidade dentro de você. E o pecado te ofende. Mas antes não ofendia. Quando você estava no ambiente, estava tudo bem. Você batia palmas pelas coisas que aconteciam. Você apoiava aquilo que era repugnante. Mas hoje você não consegue mais. Por isso que a gente sofre por um pouco. Glória a Deus. Por que a gente sofre? Também, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente meditar. A gente sofre por renunciarmos tudo aquilo que é da nossa carne, querido, né? Que não condiz com a vida de santos. Então, você tem uma nova natureza no espírito, mas a sua carne ainda não se converteu. E aí a sua carne, muitas vezes, ela quer fazer outras coisas. E aí você sofre, você luta, você renuncia, porque renunciar tem que fazer esforço, para muitas vezes dizer para a carne, não. Isso não faz parte da minha nova natureza aqui de dentro. Então, carne, não vai ter isso. Não farei mais isso. Mas a carne diz, mas é só um pouquinho, mas é só uma vez. Você diz, não e não. É por isso também que a gente sofre por um pouco. Eu diria que o mundo que a gente vive, a gente está nadando contra a correnteza. A gente está indo contra todo mundo. Você sabe uma coisa que eu vou falar para você? Você sabe como a mídia está trabalhando? A mídia toda, querido, presta atenção no que eu vou falar, está comprada pelo diabo. E ela toda está trabalhando contra Jesus Cristo. Eu falo contra Jesus Cristo porque tudo que está acontecendo é contra os princípios morais de Deus, da palavra de Deus. Então está tudo comprado. E nós não podemos aplaudir essas coisas. Sabe o que eu tenho visto nesses últimos dias? Você vai prestar atenção. Eu tenho lido algumas notícias, por isso que eu estou falando para vocês. As pessoas estão confundindo amor com apoio ao pecado. Muitos pastores, eu já vi notícias entrando nessa coisa que eu tenho que amar o pecador e confundindo em apoiar o pecador nos seus pecados. Agora você imagina, querido, será que Paulo, se estivesse vivendo nos nossos dias, ele ia, por causa do amor, ele ia aprovar ou reprovar? Se eu amo meu filho e estou vendo que ele está fazendo uma coisa lá, ele é pequenininho, ele está mexendo na tomada, ele vai tomar um choque, porque eu amo ele, mas deixa ele mexer na tomada, ou eu vou lá e dou uma bronca nele para ele não pôr mais a mão ali? Quem ama, repreende. Quem ama, reprova o que é errado. Quem ama, mostra o caminho certo. A Bíblia diz assim, que as obras das trevas reprovai-a, Paulo diz. Só que eu tenho visto hoje os crentes aplaudindo e dizendo, não, é amor, é assim, deixa para lá. Eu não estou dizendo que a gente tem que chegar e a gente tem que esculhambar com as pessoas que estão fazendo coisa errada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu também não estou dizendo que... Eu tenho visto aí gente que... até ajudando financeiramente algumas instituições que são contra a igreja. É amor, é inclusão, é não sei o quê. Tudo errado. A mídia está invertendo a cabeça das pessoas. Ela está contaminando. Querido, fica com a palavra, fica com o que é puro, fica com o que é certo. Esquece mídia, esquece... mas a maioria, não tem maioria. Nós estamos nadando contra a correnteza. O mundo está com uma correnteza forte tentando levar para o pecado e botar ideias do inferno. Mas a gente nada, o Espírito Santo nos dá força, Ele é a nossa força. Nós não vamos nos cansar, porque Ele renova as nossas forças dia após dia. Eu nado contra a correnteza, eu nado contra tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que ofende o coração do meu Pai.
Você tem que ser assim, querido. Amém? Uma vez uma pessoa falou para mim assim: tem um cara lá no serviço que ele é tipo Jesus Cristo. Para ele tudo tá bom, para ele não quer ofender as pessoas, ele é muito bonzinho. Só que, querido, Cristo não era essa pessoa não. Você lê lá nos evangelhos, quando ele tinha que reprovar, ele reprovava. Quando ele tinha que falar, ele falava. Quando ele tinha que mostrar graça, ele mostrava a graça. Vai e não peques mais. Mas quando ele tinha que falar forte, ele falava: vocês são raça de víboras e raposas. Vocês se aproximam de Deus com a boca, mas o coração está longe. Então ele falava o que precisava ser ouvido. Então Jesus Cristo não é essas pessoas, coitadinho, morreu na cruz. Querido, Cristo, diz assim comigo: ninguém matou Jesus Cristo. Ele se entregou. Querido, se ele faz assim, sabe quem prendia eles? Ninguém, ia morrer todos. Ele se entregou. E diz: a quem buscar? Ele foi se entregando, querido. Ele se entregou para morrer. Então muita gente pensa que Jesus é o coitadinho, foi muito bonzinho demais. Então não é que estou falando que Jesus é ruim. Eu estou querendo dizer que aquele que ama fala a verdade que precisa ser falado. Agora nós vivemos num mundo, por isso que a gente sofre. Agora, quando um crente não está sofrendo com o mundo, você pode ter certeza que ele vestiu a roupa do mundo, está tudo certo. Ele não se... Como é que eu posso dizer? Ele não se sente ofendido em ambiente nenhum, em lugar nenhum, bebendo qualquer coisa. Para ele está tudo certo, ele não se ofende. Ali não há luz. Amém? Por ter sofrido, depois de ter sofrido, por um pouco. E às vezes a gente acaba arrumando inimigos por causa de Jesus Cristo. Jesus disse assim: olha, nos últimos tempos, os inimigos serão os da sua própria casa. Porque nora vai entregar o sogro, pai vai entregar filho, filho vai entregar pai. Os inimigos serão da sua própria casa. Ele está dizendo: se vocês não amarem a mim mais do que seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, e vai embora, vocês não são dignos de mim. Então a gente sofre muito por pessoas. A gente às vezes tinha um amigo, estava aquela coisa linda, o dia que a gente se converte, aquele amigo não quer ver mais a gente. Então, é muitas coisas, se eu fosse listar, que são muitas coisas que a gente sofre por andar com Cristo. Por isso que a palavra diz assim, ela dá uns consolos, é um sofrimento, mas é por um pouco. Porque Deus na sua eternidade vê os nossos 70, 80 anos que a gente vive aqui como uma fagulha, no tempo. Então ele diz para nós: é só um pouquinho, aguenta aí, você sofre, são coisas, sofre no corpo, às vezes sofre na alma, às vezes sofre no espírito, mas aguenta, que é só por um pouco. Amém? Porque o Apocalipse 21:4 é o nosso consolo, olha lá. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, quer dizer, não vai ter mais choro no céu, querido. Quantas vezes você já não chorou na vida, se não está chorando? Quantas vezes você não chorou por algo? Mas a palavra diz: lá ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Lá não haverá mais tristeza. Lá não haverá mais sofrimento da alma para você chorar. Lá só haverá alegria e só gozo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por isso que diz: é só por um pouco, porque lá no céu vai ser tudo diferente. Amém, querido? Vamos passar por uma outra parte, onde Pedro vai mostrar agora aqui nos versículos 4 coisas que Deus deseja fazer em nós para a sua glória. Porque está falando que nós fomos inclusos na eterna glória por Cristo, e vamos sofrer por um pouco, mas agora, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar o que Deus vai fazer em nós, para que a gente chegue a ter nessa glória, Por isso que diz: ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Então, não é nós, ele vai nos aperfeiçoar. O que a gente faz? A gente só libera o coração para ele trabalhar. Quem faz a obra é ele, não somos nós.
Nós ficamos cada dia mais bonitinho espiritualmente, mais santo, mais moralmente parecido com Jesus Cristo, com o caráter de Cristo, porque Ele é que faz, não somos nós. Amém? Nunca deixe crescer esse orgulho no teu coração, dizendo, é porque eu sou bom, é porque eu estudei, é porque eu oro. Não, é porque Deus faz, e porque você está disponível para Ele. Mas aqui diz assim, Ele mesmo há de aperfeiçoar. Então vamos pegar essa palavra que fala aperfeiçoar, que pode, só para clarear sua mente, também significar tornar adequado, tornar completo, tornar aquilo que devem ser. Então quando Deus assim, diz assim, eu vou aperfeiçoar você, é que Ele está querendo dizer, eu vou fazer que vocês sejam o que vocês devem ser, não o que vocês são. E se Ele nos chamou para ser filhos dEle, Ele vai fazer e aperfeiçoar a gente, fazer com que a gente seja como filhos de Deus. É filho de Deus? Fui chamado como filho de Deus, agora eu vou trabalhar em vocês, para que cada vez mais vocês pareçam com meus filhos. E o padrão é Jesus Cristo. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz em Efésios 2:10, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, é isso que Deus quer. Que a gente seja o que a gente deve ser. Andar nas suas obras. Que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Andar nas obras significa viver como filho de Deus. Falar como filho de Deus. Agir como filho de Deus. Reagir como filho de Deus. Pensar como filho de Deus. Amar como filho de Deus. Com o coração. Amém? Aqui em Marcos 1,19, essa mesma palavra que diz aqui, ó, e Ele vos há de aperfeiçoar, é o sentido que dá aqui no... perdão, não coloquei, mas eu vou ler para você. Que está em Marcos 1,19, que diz assim, ó. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. A mesma palavra no grego, consertando as redes, é a mesma palavra que está aqui, Ele mesmo há de aperfeiçoar. O que que é? A rede foi feita com uma finalidade, estava lá perfeita, a rede está tudo estragada. Então o que que os pescadores estavam fazendo? Consertando a rede para ela que ela voltasse a ser rede. Então o que Deus está querendo fazer com a gente? Voltar a fazer que a gente seja aquilo que Ele projetou lá no Jardim do Éden para que Adão fosse antes do pecado. Amém? Então Ele quer nos aperfeiçoar. Estávamos estragados, Ele vai fazer tudo novamente. Diz para quem está do teu lado, Deus deseja lhe aperfeiçoar. Então nós perdemos a imagem de Deus e em Cristo voltamos a ter essa imagem de volta, que está aqui, 2 Coríntios 3,18. E nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olha lá, somos transformados, aqui fala de aperfeiçoado, vamos sendo completos, sendo aquilo que deveríamos ser, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazendo que a gente, de glória em glória, vamos sendo parecidos com Jesus Cristo. As pessoas têm que estranhar você. Aonde você estiver, e a gente vai entender isso, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, rapaz, você é diferente. Nossa, como você é estranha, moça. Você é diferente, você não fala como as pessoas falam, você não tem esse coração. Porque o pessoal está tão acostumado com essa porcaria que está aí fora, o jeito que se vive aí fora, que quando vê uma pessoa totalmente diferente... Por que as pessoas eram apaixonadas por Jesus? Pensa num rapaz simpático. Pensa num rapaz amoroso. Pensa num rapaz... o senhor sabe porque eu estou falando rapaz, não é falta de respeito. É só para você entender como uma pessoa que não o conhecia como Deus o via. Pensando assim, pensa num rapaz que sentia a dor dos outros. As pessoas apaixonavam quando viam ele.
Estavam acostumados a escutar os fariseus: vai para o inferno, se você não mudar, porque vai para o inferno, tem que obedecer às leis. Aí de repente chegava um homem que pregava diferente, falava do amor do Pai, chamava o Pai do Pai dele, apresentava uma salvação com misericórdia e graça. Tem que morrer. Tá. Aí ele, com sua sabedoria, seu amor, sua graça, ele dizia: se alguém não tem pecado, pode tirar a primeira pedra. Todo mundo caiu a consciência e foi embora, porque todo mundo tinha pecado. Ele não tinha pecado, ele era santo, né? E ele podia ter apedrejado aquela mulher. Ele olha para ela com graça e misericórdia e diz assim: ó, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Foram uma vez prender Jesus Cristo e os soldados voltaram sem Cristo. Estavam lá esperando só Jesus acabar a sua pregação, seu ensino, porque Jesus era o mestre dos mestres, ensinava o tempo todo, né? E de repente os soldados, vendo os ensinos de Jesus e a doçura com que ele falava, e eu acredito que o coração deles foram arrebentados e voltaram, não tiveram coragem de prender um homem tão bom, que tinha palavras tão doces. Aí chegaram para o sacerdote: cadê o homem que nós mandamos você prender? Ah, mas ele fala de uma maneira tão diferente, tão maravilhosa. Vocês também estão caindo na onda dele. Você entendeu o quanto que Jesus atraía as pessoas, ele era doce. Então as pessoas têm que olhar para você e achar você estranho, porque você é doce. E o que a gente vê hoje, gente, vamos falar a verdade? Crente sem educação, crente amargo, crente que quer passar na frente dos outros, crente que quer ter vantagem, são pessoas insuportáveis, e têm um título de crente. Tem muita gente queimando o filme do Evangelho. Não vamos nós queimar, querido, vamos dar glória ao Evangelho. Vamos fazer o Evangelho prevalecer. Vamos fazer as pessoas dizer: oh, é esse Deus que eu quero, é esse Evangelho que eu quero. É no meio de pessoas assim que eu quero viver. Pessoas que têm coração, pessoas que amam. Gente, eu estou cansado de ver. Olha, você sabia que tem muita gente que não vai mais na igreja porque cansou de uma em outra e outra, e só vê gente ruim, só vê pastores ruins, só vê gente traindo, só vê gente falando mal, só vê gente... E eles ficam tão feridos e falam: não quero mais. Como que eu vou num lugar que é chamado povo de Deus e eles são às vezes piores que as pessoas do mundo? Então que não sejamos nós essas pessoas. Que as pessoas olhem em nós e tenham um prazer de dizer: puxa, esse cara é um padrão para mim. Porque nós podemos também ser padrão. Paulo diz assim: ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, como você está um pouco mais elevado, as pessoas vão se identificar com você e vão querer fazer o que você está fazendo. Vão querer servir o Deus que você está servindo. Você vai só levar ele para Cristo. Amém? Dá para fazer isso? Ó, então, ele mesmo há de aperfeiçoar. É ele que está aperfeiçoando a gente dia após dia. Segundo, diz firmar. Fala comigo, firmar. Outra coisa que Deus quer fazer para que a gente vá para a eterna glória, Ele precisa firmar a gente. Firmar é o mesmo sentido que arraigar. Quando a gente lembra de arraigar, é uma árvore que lança suas raízes para ela ficar firme. Por isso que fala firmar. Tem alguns tipos de árvore que a gente conhece que as suas raízes, ela cresce bastante, mas as suas raízes são superficiais. Quando dá um vento, ela não tem força e ela cai, ela tomba. Mas tem árvores que ela tem suas raízes superficiais, mas ela tem uma raiz que desce lá para baixo. Que desce para cima fica difícil, né? Ela desce, como é que eu posso falar para ficar mais forte? Ela desce lá para o fundo, né? E aí ela fica forte, vem o vento, ela não cai. Então quando Deus diz assim, ó, eu quero firmar vocês, Ele está querendo dizer, eu quero que vocês lancem raízes, que vocês sejam pessoas estáveis, que dá o sentido essa palavra também de estabelecer, estabilizar e ser constantes. Amém? Deus quer fazer de nós pessoas inabaláveis, pessoas que não tombam, pessoas que não caem. Por isso que aqui no Salmo 51:10, Davi, depois do pecado, ele vai falar assim para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E essa parte é o que interessa. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos orar isso aqui? Diz assim comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável.
Amém? O que é um espírito inabalável? Você está firme, não tomba nem para a direita, nem para a esquerda, está sempre centrado, está sempre firme, venha o que vier, ninguém te tira do foco. Aquela palavra, olhando para o autor e consumador da minha fé, deixando as coisas para trás, o pecado que nos assedia, correndo, olhando para o autor. Quem pode andar e viver uma vida assim? Quem está inabalável. Mas não que você consiga fazer isso em você, mas se você permitir, Deus está dizendo, eu vou firmar você. Deus, meu coração está aberto, faz em mim a sua vontade. Ele diz, então além de aperfeiçoar, ele diz, eu vou te firmar, eu vou fazer você lançar raízes, você vai ficar uma pessoa inabalável. Amém, querido? Aqueles que vão deixando o Pai trabalhar, então vão se tornando essas pessoas firmes, e não a pessoa de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? Uma hora está querendo de um jeito, outra hora está querendo do outro, uma hora está toda feliz explodindo, outra hora está querendo enfiar a cabeça no buraco. É como a onda do mar que vem e volta, vem e volta. Deus não quer pessoas assim. Deus quer pessoas que ficam num lugar só, que tenham um pensamento só, que tenha um coração só, que não fica toda hora achando uma prancha de nova onda. Qual que é a nova onda que a gente vai pegar? Agora é não sei o que, agora aquilo outro. Gente, do tempo que eu já me converti, não faz muito, foi em 93, mas a gente viu tanta onda e tanta coisa nova que os homens inventaram, e tanta gente querendo pegar uma prancha para pegar aquela onda. Paulo, ele é bem claro quando diz que nos últimos tempos haverá coceira nos ouvidos para ouvir coisa nova. Querido, não tem coisa nova, a coisa nova é o que está aqui, não tem que ficar inventando moda. As boas novas do Evangelho é uma só. Uma hora é não sei o que, outra hora é prosperidade, e tem pessoas pegando essas ondas. Outra hora é comprar isso ungido, outra hora é colocar sal, outra hora é não sei o que, e vai... e não consegue ser uma pessoa focada no Evangelho, firme. Se tiver a palavra dentro de você, o Evangelho, você se torna uma pessoa inabalável. Amém? É o que diz Jesus na sua parábola, quando ele diz assim, a casa firmada na rocha, são aqueles que ouvem as minhas palavras. Olha, primeiro eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que entender, ela vai cair no coração, gerar vida. E as pratica. Então a palavra, ela passa a ser um estilo de vida diário em que ela se torna em ações. Não adianta eu aprender assim, olha, eu tenho que amar o próximo. Eu decorei, eu entendi, mas eu não consigo fazer esse amor fluir através de ações. Mas que ações eu estou fazendo com as palavras? Nenhuma. Então não houve vida, só houve entendimento. Então são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Vindo a chuva, a casa se torna inabalável. A enxurrada vem, mas a casa continua no mesmo lugar, firme na palavra. Numa terça-feira, faz muito tempo, eu tive uma visão. Eu estava orando e o Senhor me veio essa imagem na minha mente. Eu vi claramente com os olhos fechados. Eu via rochas por debaixo da terra, e cheio de raízes abraçando essas rochas. E depois subindo da terra eram árvores. E claro, se tinha raiz, eram árvores em cima. Mas aí o Senhor já na hora revelou que nesses últimos dias, e ventava muito, mas muito, muito, muito. E o Senhor disse, era até uma imagem meio envolvida, vamos dizer assim, com um pouco de trevas. Não era claro o dia, mas é como se dissesse, nos últimos dias haverá muitas trevas e muitos ventos fortes. E ele diz, só as árvores que tem suas raízes envolvidas na rocha não vai sair do lugar. Aqueles que estão no evangelho raso, no evangelho só de prosperidade, e só me dá, e nunca faz em mim alguma coisa, me transforma, Senhor, conforme Cristo, esses daí, querido, a hora que soprar, e vem chegando esse momento, está muito perto, você vai ver quem é de Deus e quem não é. Amém? Então ele quer firmar você, viu? Firmar. Deus está te firmando, mas não é com a câmera não. Ele está te firmando, ele está te fazendo inabalável. Você pode ser essa pessoa. Nem para lá, nem para cá, uma hora aqui, outra hora ali, uma hora assim, uma hora assado. Querido crente, não pode ter esse... Como é que eu posso dizer que a psicologia chama lá?
Bipolar. Nós não podemos ser bipolar. Nossa, a irmã hoje está pulando, dando alegria. É fogo na canela. Amanhã, a irmã está falando de morrer, que desgraça, que Deus é esse, porque não sei o quê. Aí cada hora um dia. Gente, é firmado, você é uma pessoa só. Jesus era o mesmo em todo o tempo. E ele estava tentando ensinar isso para os discípulos. Era ventania, era tempestade, Jesus era o mesmo. Estava ensinando para ele, gente, calma. Não precisa se apavorar, Deus está no controle. Eu estou com vocês, por que vocês estão apavorados? Então não seja bipolar, viu, querido? Se você é uma pessoa feliz no Senhor, seja feliz no Senhor até o último dia da sua vida. Se você é uma pessoa amorosa e misericordiosa em Deus, seja até o último dia da sua vida. Porque Deus está te firmando para isso. Fortificar é outra coisa que Deus fala, e essa aqui é fácil de entender, que é tornar forte. Porque nós somos tão fraquinhos, queridos, tão ruinzinhos de força, mas Deus diz assim, para mim levar vocês para a eterna glória, eu também vou dar força em você. Então nós chegamos a Deus fracos e frágeis, mas em Cristo Jesus, Deus faz de nós pessoas fortes, aonde no Filipenses 4,13 diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu tudo posso? Porque Deus me faz forte. E Ele não me faz forte só para comprar um carro, uma casa. Ele me faz forte para resistir o mal, para resistir o pecado, para suportar tribulações e passar com a vitória na mão do outro lado. Mas Ele me prepara para isso. E quando nós estamos nesse momento de fracos e frágeis, por isso que Paulo fala, quando sou fraco, sou forte, aí Deus libera a sua força. E Ele está nos fortalecendo dia após dia. Pessoas que sejam rochas e não areia, pessoas firmes, pessoas que têm força. Lê Efésios capítulo 6, vai falar muito disso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que se mantenham inabaláveis no dia em que o inimigo vier contra a tua vida, contra as ciladas. O Isaías vai falar, faz alcançar, como é que é? Faz forte ao fraco, renova as forças, como é que é? Caminham e não se cansam, correm e não se fatigam, dá asas para voar. Ele nunca esquece da gente. E Ele sabe que se Ele não colocar força em nós, se Ele não fortificar, o inimigo vence cada um de nós. Amém? Por isso que o inimigo fica distraindo as pessoas nos cultos, na direção dos cultos. Em vez do culto estar direcionado para nós buscarmos mais do Espírito, mais do poder para ficar forte, aí o diabo bota na cabeça de uns cabeção aí que tem, infelizmente, que são, para trazer para as pessoas mamão com açúcar só. Não, você nasceu para ser o melhor nessa terra, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para comer o melhor dessa terra. Gente, vamos comer o melhor dessa terra. A campanha da minhoca, vamos comer o melhor da terra. E só fica nisso. As pessoas não se tornam fortes, elas se tornam muito fracas. E até adquirem coisas, viu, querido? Porque o diabo também dá, viu? Quem que apareceu para Jesus e diz assim, ó o que ele diz? Todos os reinos da terra, ele diz, foram me dados. Por quê? Adão arrendou a terra para o diabo. Só se prostre e adore que eu te dou tudo isso. O diabo tem poder de abençoar financeiramente, sim ou não? Sim. A gente vê pessoas que nunca eram Zé Ruela da vida, desculpa usar esse termo, Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. A pessoa fez um pacto com o diabo, no outro dia está restaurando, vendendo CD. Como que acontece isso? Deu a alma para o diabo dá dinheiro. E dentro da igreja, pessoas recebendo bênçãos que não são de Deus. Até dá, mas se tornam pessoas fracas. Como é que é aquela frase? São tão ricas, ou melhor, tão pobres, que a única coisa que tem é o dinheiro. Aí Jesus fala na parábola, loucos, hoje vão pedir a tua alma, e o que você tem para apresentar? Então se Deus não fizer a gente forte, querido,
o inimigo vence a gente. Mas você é um guerreiro, você é um forte em Cristo Jesus. Você é forte. E a força que está dentro de você é maior do que todo o inferno. Por isso que o maligno não pode tocar as nossas vidas. O maligno não lhe toca. Você crê nessa palavra? Vamos tornar fortes, queridos, senão a gente não termina a caminhada, não. É a vitamina que Deus vai dando no nosso espírito, nós vamos ficando forte, forte, forte. Porque se a gente não tiver essa força, sabe o que acontece? O primeiro toque, o primeiro ameaço de alguma coisa, a gente, ai, mas já estou estressado, eu não aguento mais, estou cansado, não sei o que, eu vou parar. Por quê? Não tem poder de Deus. Dá uma lidinha na vida de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, quando ele começa suas viagens missionárias, e vê o que ele passou. Se aquele homem não tivesse o poder de Deus, querido, foi apedrejado, uma vez deram como morto, naufrágio no mar, é chibatada aqui, é prisão ali, é traição o tempo todo dos seus próprios patrícios. O cara sofria para pregar o evangelho. Como que, aí você vê que ele tinha força de Deus, Deus fortificava Paulo. Como que um homem pode apanhar em praça pública, e apanhou bonito mesmo, apanhou de homem mesmo, recebeu pancada mesmo, tudo cheio de hematomas, tudo doído, preso na cadeia, e à noite, meia-noite, ele fala para Silas assim, vamos cantar um louvor ao Senhor? Abre o livrinho aí no Cântico 156, abre a harpa aí, e eles cantaram. Da onde arranca a força, querido? Humanamente ninguém consegue. Humanamente nós não conseguimos. As forças humanas, elas se esvaem. Por que eu digo disso? Por que você precisa dormir todo dia? Seu corpo não aguenta ficar muito tempo acordado. Você tem que ter um tempo de dormir para o corpo receber forças novamente para levantar no outro dia. Nós somos fracos e frágeis no corpo, na alma e no espírito também. Se Deus não estiver conosco, se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, trabalhando no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, nós não temos forças para chegar até o fim. Aonde Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Só pode fazer isso quem realmente tem a força de Deus dentro dele. O He-Man que dizia, né, eu tenho a força. Não, o He-Man não tem, querido, mas nós temos a força de Deus dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Para encerrar, onde ele diz assim, e fundamentar. O que a gente lembra de fundamento? Fundamento a gente lembra da construção. Um prédio só está bem fundamentado, ou melhor, ele está bem firme, nunca vai cair, nunca vai ruir, porque tem um fundamento debaixo dele. Deus está dizendo, olha, eu vou colocar um fundamento embaixo de vocês. Vocês vão sendo edificados, a igreja vai sendo edificada, mas nunca vai ruir, nunca vai afundar. Porque eu fundamento vocês. Por que a igreja até hoje ela existe? Nós estamos em 2018. Embora nós estamos em 2018. O gregoriano errou o nosso calendário. Nós estamos em 2014 ainda, 2015 na realidade. Mas vamos lá, nós estamos em 2018. Por que a igreja está aqui ainda, no Jardim Santo André, em tantos lugares? Por quê? Porque ela está fundamentada em Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra aqui de Efésios 2:20. Está falando de nós, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, quer dizer, a pedra fundamental da construção, lá na esquina onde começa tudo, é Jesus Cristo. Tá? No qual todo edifício que somos nós, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Fundamentado.
nos ensinamentos e doutrinas dos apóstolos. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, Tessalonicenses, Coríntios e Colossenses, Filipenses, Efésios, são todos fundamento de Deus que foi inspirado por esse homem, por Pedro e por Tiago e outros. Nós somos fundamentados nas doutrinas que Deus deixou para a igreja. Somos fundamentados na doutrina dos profetas. E a nossa pedra angular é Cristo. Então nós estamos bem fundamentados, porque se não houver esse fundamento, a igreja rui, as nossas vidas vai ruir. Glória a Deus. O alicerce é muito bom, querido. Pode construir em cima, pode levantar, crescer, 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 que não afunda. Amém. Glória a Deus. Por isso que eu volto a falar a mesma parábola que Jesus contou da casa de uma maneira diferente, né? A casa construída na rocha. O que é o fundamento da casa? O fundamento da casa é a rocha. Por isso que a casa não caiu. Se o fundamento for areia, a casa vai ruir e ela vai afundar. Então a nossa fé, querida, ela não está fundamentada em um mortal, mas no Cristo eterno. É por isso que a gente não rui. Tem tantas pessoas decepcionadas com fé, que depositaram em tantas crenças, em tantos deuses, em tantas baboseiras, porque aquilo não fundamenta. O diabo é o pai da mentira. E toda e qualquer religião, e nós não temos uma religião, nós temos um Deus a seguir, um caminho a seguir. Mas vamos falar todas e qualquer religiões, segmentos, que tem as suas filosofias e seus deuses. Vai chegar uma hora, essa pessoa não tem fundamento. Porque aquela pessoa que ela adora, aquela filosofia daquela pessoa que ela segue, é filosofia e adoração a um mortal. Jesus Cristo é o único de toda a história, o homem que nasceu, viveu, morreu e se levantou do túmulo ao terceiro dia e subiu aos céus, porque Atos dos Apóstolos diz que mais ou menos mais de 500 pessoas o viram subindo, os céus fechou e ele se assentou à direita de Deus. Acha um Deus que fez isso? Você acha deuses que têm palavras boas, que tem uma filosofia que parece muito legal, mas o fundador é um mortal que morreu e também depende da salvação e da misericórdia de Deus. Se não teve, morreu sem Cristo. Você está entendendo? Nossa fé também não está fundamentada em sabedoria humana, por isso que nós não ruímos. É nos evangelhos, é nas cartas, queridos, é nessa inspiração dos apóstolos aqui, ó. Quando a gente se fundamenta nisso, a gente não afunda. Ninguém te engana fácil. Glória a Deus. Nós estamos fundamentados nessa rocha eterna. E sobre esta pedra, aqui que Jesus disse, sobre esta pedra que é Ele, eu edificarei a minha igreja. A responsabilidade é dele. A estrutura é Ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso que a igreja está aqui. E ela vai continuar até o fim. Que nós sabemos em que nós estamos fundamentados. E para concluir então, querido, eu quero ler novamente o texto todo de 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Glória a Deus por isso. Então permite que Deus te aperfeiçoe, querido. Permite, se você não permitir, Ele não faz a obra. Permite que Ele te firme, permite que Ele te dê força, permite que Ele te dê fundamento. Só assim nós estaremos preparados para a sua eterna glória. Amém? Por isso que Pedro ainda termina dizendo no 11, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nunca se afaste da luz. O morcego ele tem uma dificuldade com a claridade, porque ele foi criado para viver no escuro e ele acostuma-se no escuro.
Uma pessoa, se ela ficar muito tempo presa, vamos supor, nos escombros, ou aconteceu alguma coisa que ela ficou dias e dias e semanas no escuro, a hora que tira ela para a claridade, ela não aguenta, ela vai fechar os olhos, aquilo é insuportável para ela. Então nós que somos filhos da luz, presta atenção no que eu vou falar. Não vai se afastando devagarzinho da luz que você acostuma com as trevas. Eu, pastor Edson, eu tenho a mesma estrutura que você. Tenho fraquezas como nós temos e estamos sendo aperfeiçoados para perder. Querido, se eu parar de orar, se eu parar de buscar, se eu parar de sonhar em Deus, eu não posso parar de vir no culto. Eu falar se eu parar de vir no culto. Mas se eu me afastar, eu não quero voltar mais também. A carne gosta dessas coisas. Vamos falar de oração, uma coisa simples. Se você não tiver um propósito, nós somos assim, a nossa carne. Se nós não tiver propósito, a gente não faz nada das coisas de Deus. Se você não tiver o propósito, todo dia eu vou orar 1 hora, se você não botar isso no seu coração, você não ora. Aí, se você estava orando 1 hora por dia, aí de repente amanhã, por algum motivo, hoje vou assistir o jogo do Corinthians, não vou orar. Que até é um time bom, né? O Edson dá risada porque ele é São Paulino, mas ninguém é perfeito, né, irmão? Eu vou gostar, puxa, né? Aí na terça eu vou orar, na quarta, falo, puxa, mas hoje, sabe? Aí daqui a pouco, sem eu perceber, porque as coisas são devagar, o diabo não enfia a faca de uma vez, ele vai devagarzinho. Ele não quer te assustar. Ele não quer chegar te rasgando todo. Você não vai nem sentindo. Aí sabe o que vai acontecendo? Daqui a pouco eu não estou orando 1 semana, daqui a pouco eu não estou orando 1 mês, daqui a pouco eu estou 1 ano sem orar. Aí eu falo assim, você vai querer luz? Não. Como que Deus vai te fortificar, te aperfeiçoar, te firmar, te fundamentar, se você está se afastando? Por isso que a gente tem que querer, como diz aquela música, quero ir mais fundo, mais fundo. Então, querido, faça um propósito com você. Saia daqui nessa manhã com isso no coração. Eu vou fazer um propósito com Deus. As pessoas fazem tanto propósito babacas, de dar o carro, dar a casa. Vamos fazer um propósito sério, espiritual. Vou fazer uma campanha até o fim da minha vida. Vou fazer um propósito. Todo dia eu vou orar tanto tempo, todo dia eu vou ler tantos versículos. Eu posso ficar sem comer e sem beber. Por isso que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus é mais importante do que o estômago. Faz um propósito se você não tem seu devocional. Querido, isso é uma coisa básica, esse discipulado. Nós temos que todo dia ter o nosso devocional com Deus. A nossa carne queira ou não queira, eu estou com sono, eu estou isso, não interessa. É hora do meu espírito adorar a Deus. Glória a Deus. Não se afaste de nada das coisas que estão relacionadas com Deus. Não faça isso, querido, porque tua carne vai gostar. E eu tenho a mesma estrutura que você. Se eu também fizer, a minha também vai gostar. Nós somos filhos do mesmo pai, Adão. A nossa natureza física ainda é caída. Não para. Diz para quem está do lado, não para nunca. Diz para ele assim, avançar sempre. Desistir nunca. Como é que era a frase? Não era só isso, né? Avançar sempre, vencer talvez, desistir nunca, eu não lembro. Mas deixa de vencer talvez, não existe. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Avança, 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 avança e vai, não para. Está lutando, louve, está na tribulação, louve, está na bonança também, louve. Não importa, louve sempre, sirva ao Senhor sempre.
Só assim nós vamos chegar naquele dia e estourar aquele lacinho da chegada, sabe? Correu, 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 correu. Pensou em parar, mas não parou. Estava lá, não parou. E vamos que vamos, a subida é longa, mas eu não posso parar. Eu tenho que chegar naquele lacinho. Para Deus dizer assim: receba a coroa da vitória, receba a coroa da vida. Que eu tenho para você, como ele diz na sua carta, lá em Apocalipse, a uma das igrejas, não me lembro qual. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Há uma condição, querido: ser fiel. Aí eu te dou a coroa. Se não houver fidelidade até a morte, e fidelidade, ele está falando tudo isso: o seu devocional todo dia, o seu testemunho todo dia, o preço que a gente está pagando para um dia receber a coroa da vida. Ele diz: entre para a glória eterna. Amém?